A igreja do Senhor, ela é tão sublime, tão maravilhosa e tão cheia de glória, que há diversas figuras que são usadas para descrevê-la nas Escrituras. A noiva, né? Ela é vista como uma noiva, como alguém que é preciosa, uma menina dos olhos para o Senhor, um povo, uma família. Há muitas metáforas que é usadas para a igreja. Isso por causa da sua natureza que é tão gloriosa, que um termo só não é o suficiente. Paulo e os apóstolos usaram vários termos para descrever a natureza gloriosa da igreja. E foi isso, meus irmãos, que levou meu coração a começar essa série de mensagens, que tivemos a primeira, que era a respeito dos deveres dos membros da igreja. Foi a primeira mensagem dessa série. Vimos que, como membro, temos o dever de comunhão, precisamos honrar a comunhão com Cristo e com nossos irmãos. Em segundo lugar, o nosso dever também era de cooperar, participar para que haja o progresso do Evangelho, tanto financeiramente como também orando. Comunhão, cooperação e também participação. Na segunda mensagem que vimos foi sobre os diáconos, um grupo tão especial, mas também tão mal compreendido na igreja. Diáconos são homens que servem ao Senhor na igreja local. Eles fazem um trabalho tão importante que permite com que os pastores tenham mais tempo unicamente pregando as Escrituras e orando, conforme Atos 6, você pode abrir depois e ver na sua Bíblia. A ideia é, vamos nos dedicar à pregação e ao ensino, à pregação e à oração, mas para que isso aconteça é necessário homens cuidar de alguns dos problemas da igreja. Então eles escolhem os diáconos, homens cheios do Espírito, de boa reputação, e ficaram responsáveis por cuidar da igreja. A terceira mensagem que vimos foi sobre os líderes, ou, como as Escrituras chamam, os presbíteros, homens fiéis ao Senhor, e as Escrituras dizem que eles devem ser irrepreensíveis, marido de uma só mulher, homens não apegados ao vinho, não gananciosos, mas cheios do Espírito, brandos, mansos, e assim por diante. 1 Timóteo capítulo 3 descreve quem esses homens são. A última mensagem que vimos dessa série sobre igreja foi sobre o nosso dever de contribuir, de ofertar e entregar os nossos dízimos. Foi a mensagem do domingo passado, que mais se resume unicamente numa frase: Deus está mais preocupado não com a quantidade, mas com os atos do nosso coração. Porém, um coração submisso à palavra também é um coração generoso, também dá em boa quantidade. E hoje vamos ver mais um ponto sobre a igreja. Então nós estamos seguindo uma sequência. Domingo que vem nós iremos ver sobre o batismo, mas hoje vamos ver sobre a ceia do Senhor. Certa vez eu conversando com um pastor, e ele disse que há uma igreja em Teresina que ela celebra a ceia apenas 2 vezes no ano. Uma no começo e uma no final. O ponto, meus irmãos, é que na Escritura não diz quantas vezes se deve celebrar a ceia. O que diz é regularmente. Não diz se é 2 vezes no mês, se é 1 vez por mês, se é de 15 em 15 dias. Não tem dizendo. Cada igreja entende o que é melhor. Mas o ponto é, tem que ser algo regular. Ok? Mas lá eles celebravam apenas 2 vezes por mês. Muito estranho. Outro pastor na capital também, fiquei sabendo, que ele não celebrava a ceia do Senhor. Ele disse que só celebrava a ceia do Senhor quando a igreja estava quase rachando. Quando a igreja estava quase dividindo, já sei o que eu vou fazer. Vou celebrar a ceia e vou unir os irmãos novamente. E é isso que ele fazia. Não sei se dava certo. Provavelmente não. Isso tudo, meus irmãos, é por causa de uma má compreensão sobre o que é a ceia do Senhor. Vou colocar para vocês aqui, então, o Job vai projetar uma definição sobre o que é a ceia do Senhor. Deixe-me ler para você. A ceia do Senhor, ela é um ato de uma igreja, de comunhão com Cristo e de uns com os outros. É um ato de celebração da morte de Cristo, por meio do partilhar o pão e o vinho. É o ato de um crente de receber os benefícios de Cristo, de renovar o seu compromisso com Cristo e com o seu povo. Assim fazendo da igreja um corpo e a distinguindo
do mundo. É isso que torna nós diferentes. Então vamos lá, nós vamos analisar cada um desses pontos. Quero ver junto com vocês, vamos ver então o primeiro. A ceia do Senhor é o ato de uma igreja. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, por favor. A ceia é o ato de uma igreja. Primeiro Coríntios capítulo 11, verso 17. Perceba os detalhes, eu vou frisar para vocês o que eu quero propor aqui sobre a ceia, o ato de uma igreja. Mas nisto, que agora prescrevo, 1 Coríntios 11, 17. Não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem, não para melhor, e sim para pior. 18. Porque antes de tudo, estou informado que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. 20. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia que vocês comem. 33. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em casa, a fim de que vocês não se reúnam para o juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Primeiramente, meus irmãos, a ceia, ela é o ato de uma igreja. É algo que a igreja local faz. Se você percebeu nesse versículo, Paulo, ele frisou, por várias vezes vai aparecer a palavra, quando vocês se reúnem, quando vocês se reúnem, quando vocês se reúnem. A ceia, ela é um ato de uma igreja, é algo que toda igreja faz, e ela faz quando ela se reúne, ok? Quando ela está unida, quando ela está junta em um só lugar. Não é online, não é nos pequenos grupos, é quando a igreja está reunida, quando ela está unida em Cristo Jesus. A ceia do Senhor, meus irmãos, não é algo que indivíduos separados fazem. Já sei, hoje eu vou tomar a ceia com a minha família na minha casa. Não, a ceia não é algo em família, não é algo em pequenos grupos, é algo que toda a igreja faz. E não há nenhuma evidência no Novo Testamento que disse que seja diferente. Sempre era celebrado quando toda a igreja estava reunida. É um ato de uma igreja. A ceia do Senhor, ela é uma celebração da igreja. A ceia do Senhor é uma celebração da igreja, é feita como igreja. Não é uma refeição privada, não é algo que as pessoas decidem fazer por conta própria. É algo da igreja, quando ela se reúne. Sem a igreja, não há ceia do Senhor. Só a igreja celebra a ceia é celebrada só pela igreja. Vamos avançar um pouco mais. Mais um item acrescentado lá na nossa ideia principal. A ceia do Senhor é o ato de uma igreja, de comunhão com Cristo e de uns com os outros. Dá uma olhada comigo no capítulo 10 de 1 Coríntios, volta um pouco aí, na sua Bíblia, eu não sei se está na mesma página ou do lado. Verso 16. Capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 16. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Quando nós celebramos a ceia, meus irmãos, nós partilhamos o corpo e o sangue de Cristo. É isso que a gente vai fazer daqui a pouco. Quando participamos do pão e do vinho pela fé, nós estamos participando do corpo de Cristo que foi entregue por nós. Essa verdade precisa estar bem clara. Quando você celebra, você está partindo o pão e o vinho, celebrando o corpo de Cristo que foi entregue por você. Isso trouxe perdão, reconciliação, adoção e muitas outras bênçãos que as Escrituras deixam bem claras para aqueles que celebram a ceia. Pela fé, nós celebramos a ceia do Senhor e nos apropriamos dessas verdades. Perdão, reconciliação, adoção, salvação. Não é algo que uma pessoa só faz,
mas toda a igreja faz e a faz reunida. Quando nós nos unimos para celebrar a ceia, nós estamos nos unindo com Cristo e com nossos irmãos. Em um só corpo, nós fazemos isso. A ceia não é, meus irmãos, sobre mim, mas ela é sobre nós. Não é unicamente sobre eu vou celebrar a ceia. Não, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É o momento de toda a igreja celebra a ceia. Não se trata apenas de estarmos no mesmo lugar, fazendo uma mera coisa. Não, nós estamos no mesmo lugar, sim, mas estamos todos reunidos com um propósito: celebrar a morte e a ressurreição de Cristo. No momento em que você faz isso, você se conecta com Cristo ao lado do seu irmão, como uma só voz e um só corpo. Mais um ponto: a ceia do Senhor é o ato de uma igreja de comunhão com Cristo, de uns com os outros e de celebração da morte de Jesus. Lucas, no capítulo 22, no verso 19, diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Fazei isso em memória de mim. Certa vez, eu conversando com alguém me disse assim: a ceia é apenas um memorial, irmão. E essa frase, ela ficou fissurada na minha cabeça. A ceia é apenas um memorial. A ceia é apenas um memorial. A ceia é apenas um memorial. De fato, meus irmãos, quando nós nos juntamos para celebrar a ceia, certamente isso envolve uma lembrança. Nós nos lembramos daquilo que Cristo fez. Porém, quando você reparte o pão e bebe o vinho, não é apenas um memorial. Na verdade, meus irmãos, eu ouso dizer, como um certo pastor também disse lá em São Paulo, na Igreja Batista de Atibaia, que nesse exato momento, quando a igreja está na terra celebrando a ceia, sabe o que acontece? Uma representação dramática do Evangelho está acontecendo naquele exato momento. Quando o povo de Deus se reúne em uma só voz e celebra a ceia, o Evangelho está sendo dramatizado bem diante dos seus olhos, através do pão e do vinho. É uma representação dramática do Evangelho. Por isso, meus irmãos, eu entendo que é um erro dizer que a ceia é um mero memorial, como se fosse algo vazio e sem significado. Não, é muito mais do que isso. Todas as vezes que você celebra a ceia junto com seus irmãos, você sabe o que acontece? Quando você se senta ao lado do seu irmão e você pega o pão, pega o vinho e você vai celebrar, naquele exato momento, você está se conectando à grande história da salvação. Não é um mero memorial, é muito mais do que isso. Não é uma mera lembrança vazia e sem significado. Não. Eu diria, meus irmãos, que quando nós celebramos a ceia, nós estamos fazendo, sabe o quê? Você traz o passado para o presente. Você lembra da morte de Cristo e sua ressurreição, eventos do passado, mas você traz esse evento do passado para o presente. E você se apropria dessas verdades, morte e ressurreição. Passado é trago para o presente, na hora que o crente celebra a ceia. Outro ponto importante sobre a ceia, que é também um momento no qual você traz o futuro para o presente. Você traz o passado para o presente e você também traz o futuro para o presente. Não é isso que Paulo diz? Vocês façam isso todas as vezes que lembrarem de mim, até que ele venha, ou seja, façam isso até que Cristo venha. Nunca deixe de fazer, ou seja, é você trazer o futuro para o presente. Na ceia do Senhor, celebramos e anunciamos o significado da morte de Jesus. Passado e presente se encontram em um único ato. Quando você levanta e pega o pão e o vinho, em um único ato só, de suas mãos se estenderem, pegar o pão e o vinho, nesse exato momento está trazendo o passado para o presente e o futuro para o presente. E nesse momento você faz aquilo que acontece lá em 1 Coríntios. Você vai fazer isso até que ele venha. Você vai aguardar com esperança até que ele venha. Mais um item
da nossa definição por meio do partilhar o pão e o vinho. Na ceia do Senhor, Jesus separou dois elementos: pão e vinho. Muito provável, e é quase que certo, não era assim. Não era só o pão e o vinho como nós fazemos aqui. É quase que certo que a ceia era em uma refeição bem grande, a igreja reunida, mas na verdade talvez seria um banquete, provavelmente talvez um jantar, e era uma grande festa. É por isso que tem o texto de 1 Coríntios capítulo 11. Estava tendo um problema lá, e esse problema é que muitos irmãos estavam comendo e não estavam esperando seus irmãos chegarem. Os irmãos mais pobres, os que eram escravos, que trabalhavam, quando chegavam, não tinha mais nada. Mas, de fato, meus irmãos, o que Jesus instituiu na ceia não foi o banquete. Era muito bom se fosse assim novamente. Mas o ponto é, ele colocou pão e vinho. Eles funcionam, meus irmãos, como símbolos, como atos, como símbolos que representam o Evangelho. Quando você estende sua mão, na verdade, você está vendo o Evangelho sendo representado naquele exato momento por meio do pão e do vinho. A ceia do Senhor, meus irmãos, é um ato no qual toda a igreja celebra. Ela traz o passado para o presente, ela espera o futuro, ela está unida com você está unido com seu irmão em um único ato. Pão e vinho fazem com que o Evangelho seja dramatizado bem diante dos seus olhos. Celebrar a ceia é um ato de obediência. O cristão precisa celebrar a ceia do Senhor. Novamente, quantas vezes? A Bíblia não diz. 3 vezes no mês, 1 vez no mês, 2 vezes no ano. O de fato é, tem que acontecer com regularidade. Vamos ver então como ficou a definição e o mais um item. A ceia do Senhor é o ato de uma igreja, de comunhão com Cristo e de uns com os outros. É de celebração da morte de Cristo por meio do partilhar o pão e o vinho. É o ato de um crente. É o próximo item. É o ato de um crente. Assim como a ceia é o ato de uma igreja, e só a igreja celebra a ceia, as missões não celebram a ceia, denominações estranhas não celebram a ceia, somente a igreja celebra a ceia. Da mesma forma, a ceia é o ato de um crente. Um crente em Jesus deve celebrar a ceia. Quando você come o pão e bebe o vinho, automaticamente você está anunciando a morte de Jesus até que ele venha. Mas para que isso aconteça, você precisa ser um crente em Jesus. Somente participa da ceia aquele que crê na morte e na ressurreição. E a morte e a ressurreição deve ser crida por um crente, aquele que celebra a ceia. Aquele que não ama Jesus, ele não deve participar desse momento. Aqui próximo de nós, na cidade de Cocal da Estação, existe uma igreja lá, não é a igreja do pastor Samuel, mas outra igreja estranha. E com a graça de Deus e em nome de Jesus, ela será excomungada da Convenção Batista. Essa igreja, meus irmãos, ela prega doutrinas extremamente estranhas por causa do homem que está ali pregando no púlpito. Ele acabou de instituir a ceia como algo livre. Qualquer pessoa pode tomar a ceia. A ceia é aberta, é para todo mundo. Pode ser católico, espírita, não importa. Venha e celebre conosco. É um convite. Isso é muito bonito. Quase chorei, mas não está na Bíblia. Meus irmãos, isso é um erro. A ceia é o ato de um crente que ama a volta de Jesus, que anseia pela volta de Jesus. Se Deus quiser, essa igreja será excomungada do nosso meio. Se não aceitar a submissão. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 27. É o ato de um crente. 1 Coríntios, capítulo 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, assim coma o pão e beba o cálice.
O indignamente aqui de Paulo, comer a ceia de maneira indigna, a interpretação original aqui é que você não pode comer estando intrigado ao seu irmão. Paulo está falando aqui de problemas que estava havendo entre os irmãos, crente e crente. Eles estavam tendo um problema, comiam e não esperavam uns pelos outros, não tinham respeito e não amavam aos outros. Isso gerou problema. Paulo disse, olha, isso é comer de maneira indigna. Mas o princípio se aplica aqui também. Aquele que não reconhece a Jesus Cristo, ele também come a ceia de maneira indigna. E isso, com certeza, pode acarretar em juízo sobre aquela pessoa. Aqueles que não entregaram a vida a Jesus não podem participar desse momento. Mas é bom que eles vejam. Eles não devem sair, mas eles devem olhar, ver aquele momento e sentir a sua necessidade de conversão. Por isso que é importante a ceia ser celebrada na igreja, onde o crente e o descrente estão participando. Mas o crente participa, o descrente não participa, mas ele olha aquilo e vê, e ele deve desejar aquele momento. Eu quero participar muito disso. Aqui está minha mãe, e ela sempre me dizia, meu filho, eu tenho muita vontade de tomar a ceia do Senhor. Era ou não era verdade? Vai ser o momento mais feliz da minha vida, quando eu celebrar a ceia. Ela desejou esse momento. Ela quis esse momento. E ela deu os passos para que esse momento pudesse acontecer. Ela assumiu o compromisso, ela se batizou, e ela está aqui e ela vai celebrar a ceia conosco. Você deve desejar esse momento. Deve ter anseio. Você não pode faltar esse momento. Deve ser o momento mais importante. Por isso que Paulo disse, não devem comer de maneira indigna. Outro ponto aqui, meus irmãos, não sobre a definição, um detalhe muito importante, é sobre o batismo. Batismo e a ceia, elas têm certa semelhança uns com os outros. Ambas as ordenanças foram instituídas por Jesus. Jesus instituiu a ceia e o batismo. Você encontra isso nos evangelhos muito fácil. Mateus, Marcos, Lucas, João, está lá, é só ver lá no finalzinho, você vai ver. Ambos são atos da igreja. O batismo e a ceia são atos da igreja. Esses atos sinalizam o evangelho. Eles apontam o evangelho. Por exemplo, o batismo. O que é o batismo? Já há um ponto aqui quando o Anderson for trabalhar no próximo domingo. O batismo é um compromisso inicial. Quando o crente se batiza, ele está assumindo publicamente que agora não pertence mais ao mundo, mas de fato ele está ingressando na igreja. O batismo é a porta de entrada para o cristão na igreja. A porta de entrada. Já a ceia é um ato que é repetido regularmente. É um ato, meus irmãos, no qual firma a confiança daquele crente que se batizou com toda a igreja. E ele se coloca agora unido com ela em um só corpo e ele celebra a ceia do Senhor. Enquanto o batismo une o crente, é a porta de entrada, a ceia reforça e une a comunhão dele com os seus irmãos. Por isso que é importante, sempre que nós formos celebrar a ceia, sempre fazemos isso. Quem deve celebrar a ceia? Aqueles que são batizados, aqueles que são crentes em Jesus e já se batizaram. Mas pastor, eu não participo desse momento. Procure participar. Deseje esse momento ardente no seu coração. Eu quero participar. Quais são os passos necessários para fazer isso? Existem alguns passos necessários. Me procure se você tem o desejo de participar da ceia do Senhor. Eu já entreguei minha vida a Jesus, mas eu ainda não me batizei. E o que está faltando, meu irmão, para tomar essa iniciativa? A ceia une o cristão com a igreja. Ambos celebram a morte de Cristo. Passado e presente se encontram em um único ato. Pão e vinho são dramatizados e o evangelho está bem diante das suas mãos. Mais um ponto na nossa ideia de receber os benefícios de Cristo. Na ceia do Senhor, de certa forma, nós recebemos os benefícios que Cristo conquistou na cruz. Mas, pastor, eu pensei que eu já tinha. Não, você já tem, você não perdeu. Mas, na ceia é um momento tão especial que você se apropria daquelas verdades. É como na pregação. Você precisa ouvir a pregação da palavra de Deus.
Você já tem a sua salvação, você já é batizado, já está na igreja, já está em comunhão com Deus, mas você precisa ouvir a pregação, porque a pregação, ela vai trabalhar o seu coração, vai levar você a se submeter a Deus, vai reafirmar a sua confiança no Senhor. Você sabe que precisa disso, por isso você ouve a pregação e você diz amém no final. Da mesma forma acontece também com a ceia. Quando você participa do pão e do vinho, pela fé, você se apropria das verdades que Jesus conquistou na cruz. Você recebe os benefícios da salvação, da adoção, da glorificação, da bendita justificação do Senhor. Quando o crente celebra a ceia, meus irmãos, é como se você estivesse ouvindo o Evangelho pela primeira vez. Quando você celebra a ceia, o Evangelho está sendo pregado para você pela primeira vez. E como a gente responde? Com sim, com um amém para o Senhor. É um banquete da graça. Mais um ponto, eu vou ler do início agora. A ceia do Senhor é o ato de uma igreja, de comunhão com Cristo e de uns com os outros. É de celebração da morte de Cristo, por meio do partilhar o pão e o vinho. É o ato de um crente, de receber os benefícios do Senhor e de renovar o seu compromisso com Cristo e com o seu povo. Todas as vezes que celebramos a ceia, nós estamos renovando o nosso compromisso com Jesus. Eu disse no início, meus irmãos, agora há pouco, que todas as vezes que você celebra a ceia, você está ouvindo o Evangelho novamente. E você está vendo o Evangelho através daquele pão e daquele vinho. E você responde, sim, Senhor, eu aceito. Eu quero aquilo que o Senhor conquistou na cruz. Nesse exato momento, meus irmãos, o seu compromisso está sendo renovado. Cálice e pão. Dois atos tão simples, mas com um poder tão extraordinário, de unir o povo de Deus em um só lugar e fazer agora com que cada um refaça o seu compromisso com Jesus. É uma confissão viva no qual você diz, sim, eu creio nisso, eu quero participar desse momento, eu aceito o Senhor, eu preciso desse momento, desse banquete da graça. Porém, meus irmãos, foi como Paulo disse, é necessário fazer uma autoavaliação antes desse momento. Mas não deixe de participar da ceia, mas faça uma avaliação. Pergunte-se, por que eu vou participar disso? Qual a importância desse momento? Para a minha fé, para a minha vida, o que envolve isso? E o irmão que está do meu lado, eu estou bem com ele? E como foi minha semana? Foi uma semana de comunhão com Deus ou longe de Deus? Não é apenas um momento individual, é um momento que toda a igreja faz, mas é um ato também individual, onde cada um deve avaliar o seu próprio coração e renovar o seu compromisso com Cristo e com seu povo. Participar do pão e do cálice significa assumir uma responsabilidade com a igreja, com toda a igreja. Se você declara que Jesus é o seu Senhor, você precisa participar da ceia. Você deve ceiar com seu irmão. Quando você faz isso, você está dizendo, olha, eu não caminho sozinho, eu estou com um irmão que está do meu lado, e ambos, eu e ele aqui do meu lado, cremos no Senhor. Você faz parte, como eu disse lá no início do culto, de milhões e milhões que se reúnem para celebrar e fazer a mesma coisa que nós vamos fazer já já, que é de celebrar o nome do Senhor e renovar o nosso compromisso com Jesus e com seu povo. Para finalizar, novamente eu vou ler do início para que fique no seu coração. A ceia do Senhor, bota no início, Joab, por favor. A ceia do Senhor é o ato de uma igreja, de comunhão com Cristo e de uns com os outros. É de celebração da morte de Cristo por meio do partilhar o pão e o vinho. É o ato de um crente de receber os benefícios de Cristo e de renovar o seu compromisso com Cristo e com seu povo. Assim fazendo da igreja um corpo e a distinguindo do mundo. Sabe o que nos torna diferentes no domingo à noite?
e no dia da ceia, nós cremos no Senhor. Isso nos torna diferentes do mundo. Celebrar a ceia, meus irmãos, é nos tornar como uma só família. É isso que nos diferencia do mundo. Somos um só. Na hora da ceia não deve haver egoísmo, vaidade. Não é apenas eu, mas é nós. Não há o eu na ceia, mas há nós, uma única família. É um sinal, meus irmãos, que nós pertencemos a Cristo e uns aos outros. É um sinal claro que nos diferencia do mundo. O mundo deve olhar para o cristão que frequenta e participa da ceia e dizer, eles creem nisso, isso é real para eles. Parece que vale a pena, pois eu também quero. Vale muito a pena. Quando você celebra a ceia, praticamente está dizendo não para o mundo e sim para o Senhor. Isso é precioso para nós, meus irmãos. Vamos orar. A ceia é para aqueles que amam não o mundo, mas amam a volta do Senhor. Senhor, obrigado porque nesse ato tão simples, tanta coisa acontece. Nesse ato tão simples de um pão e um vinho sendo entregue para um grupo de pessoas debaixo do mesmo teto, cantando e lendo as Escrituras. Esse ato tão simples, Pai, diz tanta coisa profunda. Ó Deus, nos permita, enquanto estivermos nessa terra, a não desprezar esse momento, mas que seja o momento mais precioso do mês. Ó Deus, que a gente venha nesse momento agora fazer uma avaliação de como nós estamos, como está o nosso coração. Reconhecemos ao Senhor, Pai, que temos pecado e precisamos sim, Pai, da Tua graça. Se há alguém aqui, Deus, que tem entendido que precisa participar desse momento, mas que ainda não deu um passo de fé, de coragem, de arrependimento, que o Senhor possa trabalhar, Senhor, no coração desse. Nós estamos aqui como igreja para ajudá-lo. Ó Senhor, perdoa também por todas as vezes que não agimos como sal e luz do mundo. Sentamos na mesa, celebramos a ceia do Senhor de maneira tão indigna, sem ser sal da terra e luz do mundo. Ó Senhor, pedimos perdão, Pai. Pedimos perdão por esse momento. E queremos sim, Deus, participar. Queremos participar desse momento porque é precioso para nós. É isso, Senhor, que nos diferencia do mundo, que escarnece do Senhor. Recebe, Senhor, esse momento como um ato de fé e de adoração, em nome de Jesus. Amém. Enquanto os elementos chegam, quero te convidar a cantar com muito entusiasmo e alegria por tudo aquilo que Cristo fez por você. vez, irmãos. Algo mais que a neve.
por nós pecadores verter. Eis esse sangue lavado, com roupas que tão alvas são. Os pecadores remidos e perante o seu Deus já estão. Almas que a neve, almas que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve ser. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos prova o quanto Ele amou. Eis essa pureza para o mais torpe pecador, pois que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Almas que a neve, almas que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a Se você for participar desse momento, convido você a ficar de pé para que as pessoas que vão entregar possam lhe entregar os itens da ceia. E à medida que você receber, por favor, sente-se. Como devemos celebrar a ceia? Ao celebrar a ceia, a primeira coisa que deve se fazer é olhar para a cruz. É hora de olhar para o passado. Nós estamos fazendo uma coisa aqui no presente, porém, você deve olhar para o passado. A ceia do Senhor, ela nos proclama a salvação que Cristo realizou, consumou de maneira completa na cruz. Olhe para a cruz com alegria, com admiração, com maravilha e ações de graça. Olhe para a cruz. Olhe ao seu redor. É importante quando você celebrar a ceia, olhe e veja que você não está sozinho, mas está com outros homens e mulheres que tomaram a mesma decisão que você. Olhe para o seu lado, olhe para o seu irmão, atrás, na frente, que está junto com você. Olhe adiante, olhe para o futuro. Paulo disse, devemos fazer isso até que ele venha. Olhe para frente, para o futuro, para a esperança que Cristo proporciona. Depois olhe para dentro de você de novo. É o momento agora de se avaliar, de ver, de se perguntar, Senhor, como eu estou? Tu sabe o meu coração e sabe que eu não tenho procedido corretamente. Olhe para dentro de si. Por último, olhe para o Evangelho de novo. Agora jogue seus olhos novamente para o Evangelho. Lembre-se que esses itens, pão e vinho,
sinalizam uma dramatização do evento da redenção. Os nossos pecados foram libertos, perdoados. Isso nos trouxe reconciliação com Deus. Aceita, Senhor, a nossa adoração nesse momento. Ó Pai, que não venhamos a tomar a ceia do Senhor de maneira indigna, mas sempre, Deus, com o coração ardendo em chamas, olhando para o passado, para o futuro, para os que estão do nosso lado, e olhando para o Evangelho. Evangelho esse que trabalha em nós, nos moldando para a semelhança de Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. 1 Coríntios capítulo 11. Segurem os itens aí. 1 Coríntios capítulo 11. Talvez o melhor texto que Paulo usa, o melhor texto usado, aqui para celebrar a ceia, que diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem este sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos tomar do cálice. Alvo mais que a alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder participar, Deus, de um dos momentos mais gloriosos da igreja. Um momento no qual toda a igreja se reúne, Pai. Nós participamos, nós nos unimos em uma só voz para cantar, para celebrar e para anunciar esse grande evento que une passado e presente, futuro e presente em um único ato. E o Teu nome, Senhor, nesse momento, por todos nós, ele foi proclamado com todo vigor. Nós cremos nisso, Senhor. E aqueles que estão entre nós, que ainda não participam, que eles desejem cantar junto conosco por esse momento, Senhor. Em nome de
Jesus nós te damos graças. Amém. Amém, meus irmãos? Deus seja louvado. Agora nós vamos ter um momento de comunhão ali. Fica conosco, não tenha pressa para ir para casa. Nós vamos ali para o refeitório, ter um momento ali para comunhão e conversar com nossos irmãos. Se você já vai, Deus te abençoe e uma ótima semana. Não, olha, si menor, ele faz assim, aí faz. Era sol, meu amigo, era sol. Deu papo aí pra você. Era sol, sim. Já foi sério. Ficou bom.